Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu diagnóstico de IIC, que é insuficiência istmo-cervical, como tem sido todo o meu processo de gestação, que tem sido uma gestação de alto risco, e como que foi tudo isso, porque eu sumi, desapareci das redes sociais de um modo geral, eu fiquei bem mal, então eu me fechei muito, mas agora eu tô me sentindo mais segura, mais tranquila para contar, compartilhar, e eu espero muito, muito mesmo que a minha partilha ajude muitas outras mães que estão passando por isso e precisem desse relato, dessa esperança. Então, vamos lá, porque eu vi muitos vídeos e muitos deles me ajudaram muito. Eu tive meu diagnóstico com 22 semanas no meu morfológico de segundo trimestre, que inclusive reforço o quão é importante esse exame. É um exame caro, não é um exame que tem pelo SUS, mas vale muito a pena. Se você conseguir investir nesse exame, faça com medição do colo do útero, porque é através desse exame que a gente consegue o diagnóstico antes de uma perda. Graças a Deus eu não perdi nenhum bebê antes, mas eu sei que muitas mães acabam perdendo bebês para depois entender, pesquisar e entender, né, de fato, o diagnóstico de colo do útero incompetente, que é o IIC. Nada mais é que o seu colo do útero ele abre antes da hora, seja pelo peso, por esforço. E não é pra acontecer isso, a gente tem um número, se eu não me engano é 2,5 de medida, não pode ser menor que 2,5. Quando eu fiz o meu exame, ele estava em 1,2 já, e eu tava só com 22 semanas, então tava muito cedo pra aquele colo estar tão curto daquele jeito, pra um bebê que não tinha, nem tava nem próximo de 1 quilo, sabe? Enfim, fiquei muito desesperada, eu fiquei sem chão. O ultrassonografista me explicou mais ou menos o que era, mas eu precisava ir no meu obstetra. Graças a Deus eu já era acompanhada por uma obstetra de alto risco, que por conta de uma intercorrência que eu tive lá no primeiro trimestre, não fui liberada do sistema, continuei no alto risco. Então isso foi muito bom, Deus é bom o tempo todo. Ela me deu receita para tomar o Trogestan e repouso e esperar, porque eu precisava de uma vaga no hospital estadual da minha região para tentar uma cerclagem heróica. Só que essa vaga demorou muito a sair. Eu fiquei pelo menos quase 3 semanas esperando. Acho que eu fui com 25 semanas ou quase 25 semanas fazer a consulta lá nesse hospital estadual. E não pude fazer a cerclagem, não era mais recomendada, era muito perigoso, o risco era maior do que o benefício. Só que a médica me deu uma ideia, uma sugestão, que era colocar o pessário. O pessário, esse dispositivo, ele não é fornecido pelo SUS, então eu precisaria comprar do meu bolso, não é uma coisa bem pouco barata. Só que ela colocaria pra mim, então já cairia o valor assim muito, né? Porque para uma clínica particular, pelo que eu pesquisei na minha região, nem na minha região, né? No meu estado, porque na região que eu moro não teria como colocar. Só num município um pouco mais distante. Tava em cerca de 3 mil reais. Então, se eu não colocasse nesse lugar, que seria pagar o dispositivo mais a mão de obra, daria 3 mil. Se eu só comprasse o dispositivo e entregasse para essa doutora e colocasse de graça, sairia por R$ 1.000. Então eu fiquei pensando muito, ela falou, ó, pensa, se você quiser, me manda mensagem, me deu o número pessoal dela. E assim eu fiz. Cheguei em casa, eu acho que eu vi todos os vídeos da internet de pessoas falando sobre pessário, pesquisei muito, li muito e decidi que eu ia fazer isso. Eu sei que não é uma unanimidade com os médicos, nem todos concordam com o uso do pessário. Não é algo 100% certo, no sentido de que vai funcionar e tudo mais, mas eu preferi ter a chance de dizer, ok, eu tentei tudo, eu fiz tudo que eu pude. E aí compramos na mesma semana chegou, na semana seguinte eu já fui colocar, então eu fui colocar o pessário com 25 semanas. 25 semanas e 4 dias.
Coloquei o pessário, foi muito doloroso colocar o pessário, dói muito, não é nem um pouco agradável, assim, pra mim foi horrível, tá, a experiência. Eu vi pessoas dizendo relatos que foi tranquilo, que parecia uma cólica, eu realmente senti, assim, uma dor absurda, a pior dor que eu senti na minha vida. Mas foi muito rápido também. É basicamente colocar esse anel, aqui é o colo do útero, vamos fingir. E aí encaixa esse anel, né, dobra, joga lá dentro, ele solta, faz um vácuo. Aí a médica encaixa no colo e dá uma rodadinha para as garrinhas agarrarem no colo do útero. Você pensa aí a dor que foi. Enfim, coloquei o pessário, doeu horrores, saí de lá com dor. A doutora explicou que poderia doer mesmo, da cólica, e ter algum sangramento, mas qualquer coisa. Além disso, eu precisava voltar para o hospital. Fui para casa, isso foi numa terça-feira, não, numa segunda-feira. Na quinta-feira eu voltei para o hospital, porque de segunda até quinta eu tive muita dor, muita cólica, muita dor na lombar. Parecia que meu corpo queria expulsar o dispositivo, sabe? Queria expulsar o pessário. E saindo sangue na quinta-feira, começou a ter sangramento. Então, eu voltei pro hospital correndo, chorando, muito mal. O hospital também não é perto da minha casa, é em outro município, então era 1 hora pra chegar lá. Enfim, foi tudo muito complicado. Cheguei no hospital, fui internada, porque um médico fez um toque em mim e sentiu a bolsa. E era muito perigoso de ser um parto prematuro, de ser o início de um parto, né? Da bolsa tá tentando sair ali por aquele pessário. E aí fui internada, eu tomei corticoide para amadurecer o pulmão do bebê, caso nascesse ali. Eu fiquei tomando antibióticos para caso eu tivesse alguma infecção. E fiquei lá por 6 dias, mas graças a Deus deu tudo certo. A Clarinha não veio antes da hora e eles me deram alta quando eu estava com quase 26 semanas e alguns dias. Nem lembro mais. Ai, foi tanto tempo. Tava com quase 27 semanas. Eu fiquei 5 dias lá. Isso aí. Então tá. Cheguei em casa mais tranquila, porque eu ficava sempre pensando muito que eu fiz uma tabela. Vou até botar aqui depois, eu acho, pra vocês entenderem. Tipo metas. Eu tenho que chegar até 24 semanas. Eu tenho que chegar a 28 semanas. Eu tenho que chegar a tantas semanas. Então, fui fazendo essas metas. E quando cheguei em casa, eu tava com 26 semanas. E aí eu falei, eu passei das 24, vai dar certo. Sabe? Eu ia me agarrando assim. Enfim, fiquei mais tranquila em casa. Não voltei para o hospital depois dessa internação, assim, em emergência. Precisei fortalecer mais o meu mental, que com certeza é o que mais abala a gente durante a gestação e todas essas intercorrências. Ainda não acabou, eu estou com 31 semanas, tenho muita coisa ainda, né, pra viver, vai dar certo, em nome de Jesus já deu certo, mas eu tô muito mais em paz e tranquila em saber que até aqui Deus nos guardou, até aqui Deus nos fortaleceu. Inclusive é algo que me fortaleceu muito a fé, me aproximou muito de Cristo, essa gestação inteira por si só. Eu sinto o cuidado de Deus em todos os detalhes. Aquela frase, Deus é detalhista, é a mais pura realidade. Ele vê, ele se atenta a todos os detalhes, ele me cuidou em todos os detalhes. Então, isso é muito, muito maior que todas as coisas ruins que aconteceram no caminho, mas Deus nos guardou sempre, sempre, sempre. Então, eu tô com 31 semanas, faltam aí pelo menos 5 semanas pra eu tirar o pessário e tô muito grata mesmo a Deus por estar gerando a minha filha, por estar vivendo tudo isso, pela graça dele sobre a minha vida, sobre a minha família. E é isso.
uma parte do que a gente já viveu até aqui de forma resumida, apesar de não ser tão resumida assim. Contei, né, muitos detalhes, mas contei o maior, assim, o maior causo. Acredito que vai começar a obra agora. Até então, né, no sentido de o porquê que eu sumi também de outras redes sociais que são importantes para mim, como o Instagram. Lá eu falava muito sobre o meu trabalho como professora e eu não conseguia mais falar nada nem sobre a professora e nem sobre o que estava acontecendo comigo. Então, esse vídeo aqui vai ser uma explicação de tudo que rolou até agora. Nesse sentido, realmente me fechei muito, eu não quis falar com ninguém sobre, eu não queria compartilhar, eu não queria que falassem comigo sobre, eu tava com muito medo, mas Deus esteve comigo, Ele me amparou, Ele cuidou de mim, como Ele cuida das filhas e dos filhos dele tão bem, com tanto cuidado, com tanto amor e muita misericórdia. Enfim, é isso. Deixem aqui seus comentários, suas perguntas, falem comigo para eu trazer mais vídeos falando sobre tudo isso, deixem suas dúvidas. E vamos lá terminar esse diário de gravidez. Estou no meu 3º trimestre, faltam aí pelo menos 6 semanas, então estamos bem na reta final, mas dá para compartilhar muita coisa ainda com vocês. Um beijo e até a próxima!